Quero desejar aos meus irmãos uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. Irmãos, agora pelo torno de meio-dia, eu estava meditando nas coisas do Senhor, nas coisas espirituais, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu queria compartilhar com meus irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 e diante. Irmão, Apocalipse, dos 66 livros da palavra do Senhor, é um livro que ele tem mais mistérios. Mistérios é aquilo que você não sabe ou não consegue entender bem de Deus, a não ser que ele revele. E assim, e mas quem inspirou esse livro, que no caso foi o Espírito Santo, ele também pode nos iluminar para entender. E é baseado nisso que a gente vai ler essa passagem. Versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Apocalipse 12, versículo 1. Versículo 2. E esta estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Ou seja, irmãos, os estudiosos, iluminados pelo Espírito Santo, entendem que esse dragão é Satanás e as estrelas que a sua cauda levou são os anjos. Amém? Os estudiosos entendem assim, que esse é o dragão é Satanás e essas estrelas que ele levou a terça parte são os anjos. Amém? É, Agora, abra a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Amém? Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Ele já dá um conselho, né? Cuidado, houve entre o povo falsos profetas, e vocês também haverá falsos pastores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negação o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesma repetida perdição. Ou seja, eles vão colocar dentro do ensino coisas que vão até negar o Senhor, trazendo sobre essas pessoas e sobre eles uma perdição. E versículo 2: E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, por essas pessoas viver esses enganos, elas vão viver de modo, elas vão ter uma conduta que vai servir mais de blasfêmia a Deus do que glória ao Senhor. Porque o Senhor Jesus disse que o verdadeiro cristão ele seria luz da terra e sal do mundo, ou seja, e por essas pessoas Deus seria glorificado. Mas esses aqui que o apóstolo está falando, eles iam blasfemar o caminho da verdade, ou seja, o evangelho. Eles iam viver de maneira que o evangelho seria blasfemado. As pessoas não teriam crédito nos cristãos, nem em Deus, nem na igreja, por causa dessas blasfêmias, por causa desses ensinamentos corrompidos. Versículo 3. E por avareza e por amor ao dinheiro, farão de vocês negócio, com palavras fingidas, sobre as quais de largo tempo não se tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ou seja, dessas pessoas a perdição é certa. Versículo 4, que é o versículo que eu quero mais focar. Porque se Deus não perdoou, preste atenção, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, os anjos que pecaram lá no céu, eles foram, a maioria deles foram aprisionadas
em cadeias de escuridão para o juízo, e o restante desceu com Satanás para a terra, que é aquela onde está escrito em Apocalipse. E a terça parte veio com o dragão sobre a terra, e eles foram contra a mulher a dar à luz. Ali, aquela mulher simboliza a igreja. Simboliza a igreja. Tá entendendo? Ou seja, eles iam investir na igreja, nos filhos de Deus. Mas o que Deus colocava no meu coração é o seguinte, irmão. É assim, Deus ele tem o homem, Deus ele criou os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra nos céus. Deus ele criou os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, dividiu as hierarquias. Na terra Deus criou os animais, o homem. Só que, irmão, Deus ele não cria as coisas de qualquer maneira. Deus ele deixou sempre leis para regir a sua criação. Então, o céu, você acha que é uma terra sem lei? Os anjos fazem o que querem e fica por isso mesmo? De modo nenhum. O céu tem lei. Tanto que os anjos que pecaram receberam a sua justa condenação, diz o versículo 4. Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Satanás pecou, recebeu a sua justa condenação. A terça parte que pecou também recebeu a sua justa condenação. Ou seja, o céu não é uma terra sem lei. Tem lei. E a justiça é feita. Então, a terra, ela também não seria uma terra sem lei. A terra teve lei e o nosso pai, Adão, juntamente com sua esposa Eva, eles quebraram essa lei. Então, eles receberam a justa recompensa, condenação. Ou seja, a terra foi amaldiçoada e toda a descendência de Adão viveu essa terra fraca, que não era os planos de Deus. Deus ele que tinha projetos gloriosos para a terra, só que o homem, por pecar, recebeu uma terra corrompida. Então nós nascemos numa terra corrompida, cheia de violência, cheia de roubo, engano, avareza, vivemos pouco tempo, essa não era a vontade de Deus, mas Deus ele fez uma promessa que ele ia dar uma oportunidade de salvação para a raça humana. Ele ia dar uma oportunidade da gente ter uma vida eterna, uma vida gloriosa, onde não tem choro, nem planto, nem dor, nem clamor. Uma vida gloriosa. É a vida eterna, é a salvação. Essa é a vontade de Deus. Mas tem condições. Deus ele fez essa promessa, mas só que ele deixou condições para a gente alcançar essa promessa. Ele deixou o evangelho. O evangelho é a condição. O evangelho é Deus assim, ó, eu vou lhe dar isso, mas você tem que rejeitar essa vida que você vive, essa vida de pecado, essa vida de imundícia, de engano. Você tem que rejeitar essa vida para você ter direito a essa vida eterna. Por amor ao Senhor e a essa recompensa que Deus promete, a gente tem que rejeitar a nossa vida. Só que muitas pessoas não estão nem aí para a salvação e não estão nem aí para a vida eterna. Então, o que é que acontece? Se para os que obedecem à vontade de Deus, irmão, a vontade de Deus é a lei de Deus, é a lei moral no Antigo Testamento, é os mandamentos morais, que se resume em amor. Quem não mata é uma pessoa que ama, quem não rouba é uma pessoa que ama. A vontade de Deus é a lei de Deus, é os mandamentos morais escritos no Antigo Testamento. Ou seja, essas pessoas que vão herdar a vida eterna são aquelas que obedecem à vontade de Deus, que obedecem à lei de Deus, a lei que Deus deixou na terra. Ou seja, no céu tem lei, a terra também tem lei. O princípio que Deus deixou é a fé em Cristo. E Jesus diz: aquele que crê em mim e nas minhas palavras não entrarão em juízo, mas já tem a vida eterna. Ou seja, primeiro princípio, crer nele e crer nas palavras dele. Nas palavras dele é crer no que ele dizia. Eu creio no que Jesus disse, então eu faço o que ele disse. Então, o que Jesus falou é a vontade de Deus. Jesus deixou vários ensinos, conduta, que a gente deve se amoldar aquilo que Jesus disse, para a gente ter direito a essa vida eterna.
Só que pessoas que não querem essa vida eterna, elas não vão. Você acha correto? A pessoa quebra a lei e ter, vamos dizer, a bênção, a promessa? Não, não é correto. Então, as pessoas que quebrarem a lei, elas não vão ter a vida eterna, elas não vão para o céu. E elas vão para onde, irmão? Elas vão para o mesmo lugar que os anjos que erraram, que os anjos que pecaram vão, para o inferno. Só que aí as pessoas vão dizer: eu não concordo de Deus com o inferno, com o inferno. Aí você pergunta, ou para o crente insensato, ou para o ímpio que não conhece a Deus. Você concorda com as leis civis, com as leis da nação brasileira, que pune os políticos ladrões, que pune os ladrão, que pune as pessoas erradas? Você concorda com essa lei ou você discorda? Você acharia melhor deixar um mundo sem lei? A pessoa vai dizer, claro, que concorda com a lei, para punir o político ladrão que nos rouba, para punir o ladrão, para punir seja qualquer seja coisa errada. Elas vão concordar com a lei. Então você acha que no céu, um lugar que teve lei, e os anjos que pecaram, eles receberam a sua justa condenação. E quer dizer que na terra, é outra dimensão que Deus criou, o ser humano ia viver à torta e à direita, deixa a vida me levar, pecando à torta e à direita, e os anjos iam dizer o que para Deus? Senhor, o Senhor condenou, eles diziam, Senhor Deus, o Senhor condenou nossos irmãos anjos porque quebraram a tua lei, e por que o Senhor não condena um homem que está quebrando a tua lei à torta e à direita? Os anjos iam perguntar isso para Deus. Que justiça é essa, Senhor Deus? O Senhor julgou os nossos irmãos anjos por pecarem contra o Senhor e o Senhor não julga o homem. Então, é correto diante de Deus, o Deus Santo, justo, não punir o homem por não cumprir a lei? Não é correto. O correto é Deus punir o homem por não cumprir a lei. Assim como o céu não é uma terra sem lei, os anjos que pecaram receberam o seu castigo, a terra também não é, a terra que Deus criou não é uma terra sem lei. Também tem lei. E os homens que pecaram vão receber o seu castigo. É justo. Se Deus não punisse o homem, os anjos iam dizer: Deus, que justiça é essa? O Senhor puniu nossos irmãos anjos e não vai punir o homem? Como é que Deus ia ficar? Onde é que haveria justiça nisso? Então, o inferno, ele é um lugar. Deus não tem prazer. Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em ter colocado os anjos lá, mas essa é a lei. Para Deus ser justo, santo, a lei tem que ser cumprida. Se eu quebro a lei e o juiz não me pune por isso, não tem justiça nisso. Vai ser uma justiça parcial. Uns recebem, outros não. Isso não é justiça. Ou seja, Deus ia ter dois pesos e duas medidas. Para os anjos eu puno, mas o homem eu não puno. Não é correto, isso não é certo, isso não é justo, até no nosso raciocínio humano. Um juiz aqui da terra, quando ele favorece o rico e incrimina um pobre, ele está sendo injusto, ele não está sendo certo. Então, aos olhos de Deus, nunca seria certo punir os anjos e não punir um homem. Só que, como o homem pecou, mas não foi por iniciativa própria, teve a influência angélica através de Satanás, Deus ele deu uma chance do homem se redimir, de o homem ter o projeto principal que ele tinha para a terra, que ele tinha para o homem, de vida eterna, de vida gloriosa. Deus deu a oportunidade através da salvação, através da vida eterna, mediante a fé no Jesus, obedecendo à vontade de Deus, que ele deixou escrita na lei mosaica e que mais tarde foi ensinada e aperfeiçoada por Jesus. Então, irmão, o que Deus colocou no meu coração é isso, que o inferno é um lugar onde Deus vai punir os que não obedecem à vontade de Deus. Então, Deus não é injusto pelo inferno. Pelo contrário, se Deus não punisse o homem com o inferno, assim como puniu os anjos, Deus seria injusto. Só que entenda, Deus ele não tem prazer em colocar a sua criatura, seja anjo, seja homem, lá. Deus ele não tem prazer. Mas Deus ele faz de tudo para que as pessoas, para que a sua criação não vá para lá. Só que infelizmente o homem não quer.
O homem diz: Senhor, eu quero ir para o inferno, eu não quero obedecer à tua vontade, eu não quero obedecer à tua lei, eu quero ir com Satanás e os anjos para o inferno. O homem tem dizido isso para Deus. Eu quero ir para o inferno, eu não quero obedecer à tua palavra, eu não quero obedecer à tua vontade, eu quero ir para o inferno. Infelizmente, Deus não lança ninguém no inferno, as pessoas, as criaturas de Deus é que se coloca lá. Deus criou o inferno como meio de justiça para aqueles que quebrassem a lei. Quem quebrou a lei? Foi Deus ou foi a sua criatura? Seja anjo ou seja homem? Foram os anjos e os homens. Então quem que foi para o inferno? Foi Deus que colocou ou foi eu que fui? Foi eu que fui. Crente ou ímpio vai porque quer, não porque Deus quer. Ali é apenas a punição do que quebra a lei, seja aqui ou seja lá. Então, isso que eu queria dizer para os irmãos, se os irmãos conversar com alguém que não concorde com o inferno, Deus, como é que pode Deus ser amor? A justiça, ela é antecedida pelo amor. Deus é amor. Se Deus deixa, entenda, nada funciona sem regra, sem norma. A lei, ela é antecedida pelo amor do todo, não de minorias. Tem gente que não vai concordar com a lei porque vai machucar o seu filho, vai machucar a sua família, que quebraram a lei, não vai concordar. Só que a lei, atrás da lei está o amor ao todo, vendo no todo. Havendo lei, tem como a criação se sustentar por, os anjos e os homens viverem de maneira correta, tem uma sustentabilidade. Isso está o amor. Agora vem uma classe menor, quebra e vai fazer bagunça, então, por amor ao todo, Deus tem que punir os que erram, para que não venha destabilizar tudo, que não venha destabilizar o céu, que não venha destabilizar a terra. Por isso existe a lei e por isso existe essa prisão eterna chamada de inferno. Irmãos, então, é baseado nisso que eu também quero dizer para os irmãos o seguinte, que estar na igreja é só um princípio, é só o começo da caminhada, é só o começo. Então, assim, a gente deve estudar a vontade de Deus, que é o que Jesus ensinou, que é o que está na lei moral no Antigo Testamento. A igreja, Deus deixou como bênção para as criaturas. Não estou dizendo, irmãos, que isso, porque nós estamos na igreja, os demais que não estão vão ser todos no inferno. Não. Jesus disse que aquele que crê nele e crê nas suas palavras, ou seja, onde é que eu aprendo as palavras de Jesus de maneira mais clara? Na igreja, porque Deus deu o Espírito Santo, deu os dons ministeriais para a igreja, para que aqueles que querem mudança, eles vão ter sempre a palavra mais mastigada. Então você vai ter mais condição de se consertar e estar cumprindo a vontade de Deus e alcançar essa promessa de vida eterna. E outra coisa, quem está na igreja tem o Espírito Santo, ainda que peque, mas Deus está sempre ali chamando para se consertar. Meu filho, se você está errado, se conserte. Agora, o que não quer a igreja, que não quer a igreja, ele não tem o auxílio do Espírito Santo e nem tem o auxílio dos dons ministeriais que Deus deixou. Então, ele vive no mundo do jeito que ele acha que pode viver. Não estou dizendo que ele vai ser condenado, mas ele tem mais chance de ser condenado por ele não ter ajuda. Jesus diz que aqueles que crê nele não entrarão em juízo, mas já têm a vida eterna. E os que não creram nele, ou seja, não crer nele não é só acreditar nele, é crer nele e nas palavras dele. O que é que ele diz? Eu estou fazendo o que ele está dizendo, quer se congregar, ceiar, estou fazendo. Então isso é crer nele, não adianta só acreditar em Jesus. O demônio também acredita em Jesus. Satanás também acredita em Jesus, mas nem por isso vai ser salvo. Ou seja, então, aquele que está lá, ele tem mais condição, só que também vai receber mais duro juízo. Só que o restante dos ímpios que não aceitaram, não quiseram, eles vão entrar em juízo. E a chance de condenação é muito alta. É muito alta. Essa é uma vantagem, a igreja é uma bênção que o Deus deixou para a raça humana. É uma bênção. Pelo esse fato de você poder aprender melhor, ter mais condição de aplicar aquilo à sua vida. E você ter mais chance.
Só que não adianta eu estar só lá e ouvir o que é certo e não fazer. Também não vai adiantar. Você está na mesma condição daquele que está desobedecendo. É a mesma coisa. Agora, por estar lá, você tem mais vantagem. Porque você tem condição de ouvir, está sendo cobrado pelo que você está fazendo de errado. Deus vai estar cobrando, meu filho, você está errado. Se ajeite. Agora, se você não quer se ajeitar, problema seu. Mas é isso que eu tinha para dizer para os irmãos. Agora, coloque uma coisa na sua cabeça. Nem todos que estão no mundo, eles vão entrar em juízo. Tem chance sim de ser salvo. Tem chance sim. Só que é muito menor do que as que estão na igreja, estão em Cristo. Porque Jesus disse, não entrarão em juízo. Agora, toda a raça humana que não aceitou o Senhor e não viveu a sua vontade, ou seja, cumpriu a lei de Deus, eles vão entrar em juízo. Então a chance de condenação é muito alta. Agora tem uma coisa assim, antigamente os apóstolos, melhor dizendo, ainda discípulos, eles estavam num barco. E antigamente, irmão, as embarcações assim mais antigas, na proa era o lugar que ficava o timoneio. Timoneio é aquele arco que guia a direção do navio, chamado de timoneio. Eles ficavam na proa. E Jesus, numa certa passagem, ele estava atravessando o barco e ele disse para os seus discípulos, pelo seu ministério, que estava cansado, ele foi dormir um pouco. Então os discípulos sobreveio uma grande tempestade, de maneira que batia no barco de maneira avassaladora, que os discípulos se desesperaram da vida, ficaram com medo do barco afundar e eles morrer. Só que eles não perceberam uma coisa, que o Senhor deles, o mestre deles, tinha ido dormir, mas dormir aonde? Dormir na proa, ou seja, onde ficava o timoneio. A proa era o lugar do controle do barco. O que é que eu entendo com isso, irmão? Que às vezes está havendo problema na nossa vida, dificuldade na nossa vida espiritual, dificuldade na nossa vida familiar, financeira. Nós estamos passando por alguma dificuldade. Naquele momento, Jesus estava dormindo, significa que Jesus estava calado. Mas ele ainda assim, aonde ele foi dormir, Jesus até nisso era sábio. Eu vou dormir, mas eu vou dormir lá na proa, lá onde fica o timoneio, ou seja, lá no lugar de controle. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Ó, eu estou calado, mas é eu que estou no controle. Eu estou no lugar do controle. Os discípulos não viram isso. Os discípulos viram só Jesus calado. E esqueceram de olhar onde ele estava. Ele estava no lugar do controle. Ou seja, não é porque Deus não está falando com você por profeta, por sonho, por revelação. Não é porque Deus não está falando com você que ele não está no controle da sua vida. Ou seja, creia nele, creia na sua palavra. Essas dificuldades, essas tempestades, esses problemas, se você crer, eles podem passar. Eles vão passar. Você vai atravessar essa jornada. Por quê? O Senhor da sua vida, ele está no lugar do controle, na proa. Creia, peça ajuda ao Senhor, que você vai passar por esses problemas, essa dificuldade, seja ela espiritual, na sua vida espiritual, de crescimento, financeira, familiar. Creia que vai passar. Confie nele. Ele foi dormir, mas no lugar do controle. Deus abençoe meus irmãos. Uma boa tarde a todos e até sábado. Não, até sexta.